a gente chegou num grande momento do nosso módulo de autoconhecimento, que é o momento da gente definir a nossa meta. Cada um vai ter a sua meta específica. Cada ser humano tem as suas metas, seus objetivos. Não existe nada mais pessoal do que a sua própria meta. Você precisa, através desse módulo, através desse mapa de conhecimento, de autoconhecimento, se possibilitar, se permitir estabelecer metas, e essas metas vão ser dadas agora. Esse é o momento de você estabelecê-las. Ok? A meta precisa ser o que eu chamo de SMART. Tá? Essa aqui é uma meta SMART, Gabriel. É uma meta enxutinha, né? Se fosse para o conceito da palavra, mas não. A gente vai destrinchar cada uma dessas letras e a gente vai falar que SMART, o S é de específica. Tá? A meta precisa ser específica. Você não pode dizer que a sua meta é ganhar mais dinheiro. Você não pode dizer que a sua meta é ser promovido no trabalho. Você precisa ser específico. Qual é a intenção por trás da sua especificidade? Nós não aprendemos a ser específicos em momento algum na nossa vida. E aqui eu estou te dando a oportunidade e te chamando a importância, a relevância de você ser específico nos seus sonhos. É muito difícil você conquistar algo que você não conhece. Então, para você conhecer um pouco mais e se libertar do conceito de que crescer profissionalmente, isso basta, você precisa então estabelecer agora uma meta específica. Você precisa dizer o quanto você quer ganhar, o quanto você quer crescer, em que patamar você quer estar. Isso, claro, num modus operandi aí dos próximos 6 meses. Você precisa estabelecer os próximos 6 meses como meta. Por que a meta são de 6 meses, Gabriel? Porque essa é a meta inicial. Você precisa ter metas para a próxima semana, você precisa ter metas para os próximos 30 dias, para os próximos 6 meses, para os próximos 12 meses, para os próximos 2 anos, para os próximos 5 anos, no mínimo. Você precisa ter essa clareza. Só que a meta de 6 meses vai te possibilitar, a partir do olhar fixo que você vai ter nessa meta, que é específica, mensurar a quantidade de rotinas que você precisa fazer, praticar, para alcançar ela. Então, a meta precisa ser SMART, precisa ser específica. A meta precisa ser mensurável. Ou seja, não é necessariamente uma quantia de dinheiro, mas você precisa mensurar qual é o patamar que você quer chegar. Então ela precisa ser mensurável. A meta precisa ser alcançável. Como assim, Gabriel? Quer dizer que eu vou estabelecer que minha meta nos próximos 6 meses é ganhar 10 milhões de reais. É fazer 10 milhões de reais com meus cursos, meus treinamentos online. Bom, eu acredito que eu vou chegar lá, mas não é o momento. Nos próximos 6 meses é muito improvável que eu alcance. Não é uma meta razoável. Entenda, a gente vai destrinchar esse conceito aqui quando eu for abrir um pouco mais o estado de flow para vocês. Eu vou compartilhar com vocês nessa aula ainda o que é o flow. E aí eu vou estabelecer esse parâmetro do alcançável de forma mais clara, mais nítida. Mas perceba, não é que é impossível você alcançar em 6 meses os 10 milhões de reais. Eu não quero provocar em vocês nenhum tipo de impossibilidade mental, só que eu preciso que você pense numa meta alcançável. Não uma meta fácil de se alcançar, uma meta que sem esforço você já alcançaria. Numa meta alcançável, que com muito esforço, praticando com disciplina. Olha só, a autodisciplina é a ponte entre você, entre as suas metas e a realização. Então, literalmente, você precisa estabelecer com a autodisciplina essas rotinas e a sua meta é alcançável. Não quer dizer que seja fácil. Não quer dizer que você vai alcançar. Só que ela é alcançável. Ok? Então, a meta precisa ser alcançável. Específica, mensurável, alcançável. Agora, a meta precisa ser relevante. Do ponto de vista, o que é relevância, Gabriel? Do seu ponto de vista, o que é uma meta relevante? Uma meta que agrega valor para a sua vida e agrega valor para a vida do seu entorno, das pessoas que estão à sua volta, do mundo, da sociedade. Essa meta precisa ser relevante. E a meta precisa ser temporal. Ou seja, aqui eu já estabeleci um padrão aqui de 6 meses para que você trabalhe dentro dessa meta. E o que é o estado de flow? O estado de flow é um estado de fluxo. É como se fosse, vindo da palavra fluir, né, do inglês, mas flow no português veio se traduzir como um estado, uma experiência de fluxo. É uma experiência que você está tão envolvido com a sua meta, com o seu objetivo, com o seu trabalho, de repente, com aquilo que você quer alcançar, que você não sente a ausência, constantemente isso pode acontecer, a ausência de sono, a ausência ou a fome, a própria fome, a necessidade de fazer coisas básicas, porque você está em estado de flow. Então, estabelecendo essa meta, eu estou te dando a oportunidade de se conhecendo. Nessas últimas aulas você teve essa jornada de autoconhecimento. Se você não fez os workbooks
das últimas aulas, para e faz. Você precisa se conhecer para dominar essa meta, para traçar essa meta com muito mais nitidez, para que você se aproxime desse estado de flow. O estado de flow é um estado onde você, com disciplina, com trabalho, imagina que aqui é trabalho, você consegue atingir um patamar máximo, um patamar excelente diante do desafio. Imagina o seguinte, você está querendo aprender tênis, e você vai aprender tênis com uma criança de 5 anos. O teu grau de desafio é muito baixo. Provavelmente qualquer raquetada que você der, qualquer bola que você jogar para o outro lado, essa criança de 5 anos não vai conseguir te devolver. E aí você vai ficar não num estado de flow, muito pelo contrário, você vai ficar num estado de motivação, de desânimo muito acelerado, muito alto. E aí imagina que você está querendo aprender o mesmo tênis e agora você vai aprender com o Roger Federer ou Rafael Nadal, que são os maiores, um dos maiores da história. O ponto é que eles não vão aliviar, eles não vão ser teus professores, eles só são excelentes campeões. Não necessariamente eles são bons professores. Eles são incríveis e vão massacrar você no treino. O grau de desafio estava muito baixo com a criança de 5 anos, agora o grau de desafio ficou muito alto. O grau de desafio ficou tão alto que você não consegue devolver a bola para outro canto, para outra área, para outra, enfim, para o lado deles do campo, da quadra. Então imagina isso. Toda vez que ele dá um saque é ponto para ele. Não tem graça. Então o desafio é tão alto que você também cai num ânimo, numa margem de desânimo muito, muito grande. Então qual é o ponto de excelência do flow? O gráfico de flow é mais ou menos assim. Aqui é o desafio, aqui é o grau de desafio, aqui é o grau de trabalho. É mais ou menos assim. Tem um momento... Não é mais ou menos assim não. Tem um momento que o grau de desafio chega a tal patamar, aqui é desafio, perdão, vamos estabelecer assim, aqui. Agora sim o gráfico. Olha que eu tenho uma formação em economia e eu tenho que entender de gráfico, pelo menos isso. O grau de desafio, ele vai aumentando. E aí o teu estado, o teu nível de trabalho, de motivação, aqui está motivação e trabalho, ele vai subindo também. Aqui é o ponto máximo dessa parábola. Percebe que é uma parábola? Se aqui é o ponto máximo dessa parábola, significa que esse é o ponto de desafio ideal para você. Se você põe menos desafio, você não está atingindo a qualquer traço aqui desse gráfico. Antes desse ponto, o grau de desafio, se for mais baixo do que esse ponto aqui, você não estará no estado de flow. Se o desafio começa a subir mais ainda para essa área aqui, você começa a ter um grau de desafio tão grande que o teu estado de trabalho e motivação também cai. Então, o ponto ideal é o desafio, um desafio que seja maior do que o que você geralmente está acostumado, que te exija autodisciplina, que te exija um nível de rotina e de intensidade e de constância interessante, mas, sobretudo, não pode ser um desafio como o exemplo que eu dei de Rafael Nadal ou de Roger Federer. Você precisa estabelecer um padrão. A sua meta precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. O tempo eu já estabeleci para você, já facilitei esse caminho para você. Então a sua meta vão ser nos próximos 6 anos. Lembra, se a minha meta é dos próximos 2, 5 anos, e eu estou estabelecendo agora com o Gabriel, fica muito longe para eu mensurar, para eu me motivar em relação ao meu desafio constante. Fica um desafio tão longo, esse grau de constância vai ser tão intenso durante tanto tempo, que eu não vou conseguir estabelecer o padrão de flow. Eu não vou estar em fluxo. Então, o fluxo vai ser estabelecido quando você estabelecer, estou falando muito estabelecido, né? Quando você mensurar, quando você cravar a sua meta e a sua meta te possibilitar um grau de desafio interessante, com o qual, para atingir essa meta, você só trabalhando bastante, muita motivação e muita autodisciplina. Então, o objetivo dessa aula é te engajar para responder esse workbook aqui embaixo, para que em responder esse workbook você consiga ter essa meta diante dos teus olhos. E a dica que eu dou é, fica sempre com essa meta diante dos teus olhos, na tua mente. Tenta colocar ela sempre diante de você, para que você não perca o foco de alcançá-la. Fechado? Vamos junto para a próxima aula.